Essa é a estação TOM 32, composta pelo corpo central, onde está o circuito microcontrolado, painéis solares que vão alimentar as baterias, alguns corpos de invólucro para sensores periféricos, bem como ali em cima alguns eletromecânicos. Temos o microcontrolador, alguns fios que vão para sensores periféricos, a fonte, as baterias que são recarregados por este módulo carregador, que é conectado diretamente aos painéis solares. Dentre os fios que vão para periféricos, temos aqui que leva um DHT-22, um termoigrômetro, um pluviômetro bascular que ativa interrupções externas, alguns sensores analógicos de iluminância e radiação ultravioleta, e no corpo eletromecânico ali de cima temos o anemômetro que também aciona interrupções externas e uma biruta que dá um valor analógico para a direção do vento. Já aqui de cima temos os painéis solares que servem para alimentar as baterias da estação. Aqui temos o suporte do computador para que seja dada eventual manutenção no código do microcontrolador. Uma vez conectado ao cabo USB, abrimos a placa e podemos encaixá-lo no microcontrolador. Assim podemos atualizar o firmware do código como bem desejarmos. Inicialmente, quando se abre o sistema, é exibida uma tela de login para que sejam fornecidas as credenciais de um usuário válido. Temos aqui uma dashboard inicial do sistema com 3 painéis. O primeiro dele exibe 5 abas principais. O segundo é uma caixa de filtros para que seja selecionado o intervalo inicial e final do histórico a ser visualizado. E o terceiro indica a última leitura meteorológica tida. A primeira aba do painel principal exibe dados tais quais temperatura em graus Celsius, umidade relativa em porcentagem, velocidade eólica em km por hora, pressão atmosférica em hectopascals, direção eólica em graus de ângulo, probabilidade de chuva em porcentagem e a pluviometria. No caso, estamos em agosto, é mais do que esperado que não hajam registros pluviométricos. A segunda aba, no entanto, dá literalmente funções compostas das grandezas previamente apresentadas, como o ponto de orvalho, que é uma composição da temperatura e da umidade, o índice de calor, que também é uma composição da temperatura e umidade, temperatura de bulbo úmido, que segue o mesmo padrão, e o índice de evaporação. A temperatura de bulbo úmido e o índice de evaporação em especial podem possuir sensores próprios, mas não nesta estação. Normalmente são grandezas de estações meteorológicas convencionais. No caso, nós realmente fazemos regressões matemáticas usando a temperatura, a umidade relativa, a latitude e o mês do ano para que se saiba a incidência solar média diária, principalmente para o índice de evaporação, no caso. A aba de radioiluminância, por outro lado, exibe dados tais quais a radiação ultravioleta, dada em watts por metro quadrado, e a iluminância, dada em kiloluxes. A bateria da estação, por outro lado, dá-se aqui a porcentagem de carregamento dela e a tensão na bateria em volts. Aqui no relatório mensal, está escrito relatório mensal, mas em realidade ele é anual. Temos um erro médio absoluto da temperatura de 1,5 graus, o que corresponde a um R quadrado de 81% e uma acurácia percentual de 92%. A umidade relativa temos um erro absoluto médio de 6%, correspondendo a um R quadrado de 82% e uma acurácia de 91%. A pressão, por sua vez, está aí mais ou menos 0,6, 0,7 hectopascal, com 84% do coeficiente de determinação R quadrado e uma acurácia percentual contínua de 99,92%. Eu vou pular as medidas de índice de calor, ponto de orvalho e temperatura de bulbo úmido, pois elas são compostas das grandezas previamente citadas. O índice de pluviometria foi um único que não obteve uma performance satisfatória. As previsões dele tiveram um erro absoluto médio de 3,49, um R quadrado negativo e uma acurácia percentual contínua de 39%. No entanto, a acurácia categórica diária, isto é, valores de pluviometria acima de 0 em um dia, tem-se uma acurácia de 72,6% e quanto à probabilidade de chuva diária, uma acurácia de 77,13%. Em realidade, elas são sim satisfatórias. As previsões foram feitas utilizando uma rede neural LSTM. Voltando à aba de grandezas primárias, onde temos várias previsões, é observada aqui em vermelho a previsão, então temos uma madrugada para o próximo dia de
15,9 graus Celsius e uma Tarad de 30,2, uma Tarad bem quente, diga-se de passagem. É dado uma margem de erro aqui, assim que se passa o mouse, é exibido ali no canto da tela. O mesmo ocorre aqui para a previsão de umidade e o mesmo para a pressão atmosférica. Não são feitas previsões de velocidade eólica nem direção eólica. Quanto às compostas, também é tido uma margem de erro. De maneira geral, fizemos a cobertura do projeto em sua parte física, mostrando os sensores e os circuitos, e agora o sistema web, que é integrado a redes neurais de previsão.